Olá, no documento Verdade de hoje, histórias de mistérios que rivalizam com qualquer uma do cinema. Crimes e lendas assustadoras que acabam se transformando em mito. E começamos pelo Nordeste brasileiro. Recife, a capital pernambucana, acumula dezenas de lendas mal assombradas em vários pontos da cidade. São histórias macabras que até hoje fazem arrepiar qualquer cidadão, mesmo o mais incrédulo. Uma dessas lendas ficou conhecida como a Emparedada da Rua Nova. Quem passa por aqui muitas vezes não se dá conta do mistério que ronda o sobrado de número 200 da Rua Nova, no centro do Recife. É neste endereço, hoje um ponto de comércio movimentadíssimo, que uma moça enfrentaria um trágico fim. Essa história se passa no Recife do século XIX. Reza a lenda que Clotilde, filha de um comerciante português muito bruto, muito vingativo, teria engravidado de um rapaz que possivelmente morava em um desses sobrados aqui. O pai, ao saber da gravidez, mandou matar o rapaz. Depois ele tentou casar a filha com um sobrinho dele. Diante da recusa do rapaz, o pai condenou a jovem a um macabro castigo: ser emparedada viva, aqui neste sobrado. Essa vendedora conhece bem a lenda. Eu acho que não é lenda não, porque a gente já teve uma pessoa que passou e que era antigo, um senhor, e ele falou que realmente aconteceu isso aí. Insistimos para que ela nos levasse aos andares de cima do sobrado. Mesmo morrendo de medo, ela guia nossa equipe, até certo ponto. Depois ela nos deixa sós. Hora de viver de perto a lenda assustadora. A história foi contada pelo escritor José Maria Carneiro Vilela, num livro publicado em 1886. Mas até hoje, não se sabe se o crime aconteceu ou tudo não passou de imaginação. Dizem que quem passa pelo casarão à noite corre o risco de ouvir a voz de uma mulher pedindo socorro, barulho de cadeado arrastando pelo chão e pisadas fortes. Hora de ir para outro ponto da cidade. Na área do Porto do Recife, fica o lugar mais assombrado da capital pernambucana, a Cruz do Patrão. Erguida no século XVIII, o monumento, todo em alvenaria, possui 6 metros de altura e uma energia misteriosa que paira quando a noite cai. É o que relata o jornalista e cineasta Adriano Portela, que se inspirou nessa lenda para fazer o próximo filme dele, Recife Assombrado. Que aqui foi um ponto que as embarcações dos navios negreiros passavam, paravam aqui, e muitos escravos os escravos doentes, eles eram enterrados aqui, ao pé da Cruz do Patrão. E outros eram chicoteados ali, ao pé da Cruz do Patrão também. Então, contam os historiadores que essa energia assim dos escravos que foram enterrados, dos escravos que foram surrados, fica aqui nesse ambiente. Por isso que ele é o ponto considerado mais macabro do Recife, é esse ponto daqui hoje. Até hoje, quem passa por aqui à noite vê coisas estranhas. Existe uma lenda que escuta-se gritos de escravos sendo surrados, né? Escuta-se gemidos, sussurros, gritos assim de terror, de pânico, como quem está sendo enterrado, né? A pessoa apanhando. Então diz que quando perto de meia-noite essas almas começam a sentir toda essa tortura aí, perto de meia-noite escutam essas coisas. Tem os passeios, as embarcações que passam por aqui, várias pessoas, eu nunca escutei não, mas várias pessoas passaram perto de meia-noite e já disseram que escutaram bastante coisa aqui. No passado já tentaram tirar a Cruz do Patrão daqui, mas ela resiste. Já tentaram tirar, já tentaram derrubar, mas ninguém consegue. Já tentaram fazer espaço cultural de outra coisa que tem nada a ver de assombração aqui, mas até agora ninguém conseguiu mexer na Cruz do Patrão. A gente vê que tem um porto aqui, né? Tem um montão de coisa, embarcação, tudo, mas a cruz ninguém derrubou, continua aí. O pessoal tem medo de derrubar. Terceira parada, Praça Chora Menino, outra lenda horripilante. À noite, ouvidos mais atentos podem captar lamentos e choro de criança. É que aqui circulariam almas que foram torturadas e mortas, como explica o escritor André Balaio, um dos autores do site O Recife Assombrado. Chora Menino, né, todo mundo conhece, é o nome oficial da praça, que na verdade é uma história relacionada com a revolta que houve no século XIX, ali em 1831, chamada Setembrizada.
em que soldados se rebelaram contra os oficiais e houve matança, eles saíram matando as pessoas, os civis nas ruas. Isso aqui era um descampado, não era uma praça ainda, e mataram muitas crianças também. E aí diz que as crianças e os adultos foram enterrados aqui onde nós estamos, né? E depois disso as pessoas ouviam o choro das crianças. E por isso que é chora menino, porque as pessoas passavam, ouviam um lamento, um barulho, como se fosse choro, né? Tem gente que não tinha muita graça, dizia que eram sapos fazendo barulho, assim, mas a gente quer acreditar que na verdade eram fantasmas mesmo fazendo o choro ali. A Casa da Cultura, um dos principais pontos turísticos do Recife, também esconde assombrações. Aqui onde hoje é um centro de compras de artesanato, funcionou a antiga Casa de Detenção do Recife. E há relatos de pessoas que são perseguidas por fantasmas de ex-presidiários e também pela alma do terrível Boca de Ouro. O Boca de Ouro é uma criatura que, sob as vestes de um boêmio, esconde um misto de zumbi e demônio. Eu trabalho o dia, assim, eu não vejo muitas coisas. Mas meus companheiros que trabalham à noite disseram que viram muitas coisas aí. Em termos de quê? Batido, zoada, gritaria, entendeu? O elevador fechando, subindo e descendo sozinho, entendeu? Mas apesar que eu já trabalhei à noite e tirei um plantão do meu colega, eu vi, fui pegar água lá em cima do segundo andar e quando eu saí do elevador, quando eu voltei, retornei, quando eu entrei, apertei o térreo para descer, o elevador voltou na mesma hora ele voltou. Aí eu olhei para trás, dei uma olhadinha assim para trás e não vi nada. E assim eu continuei, aí desci para aqui pro hall central da casa. E tu tem medo? Não, né? É o costume já, né? É o dia a dia, é o do trabalho da gente. E apesar que eu trabalho de dia, como eu já falei, e eu também não vejo nada. Okay? Você contou uma história também que um rapaz viu um senhor assim sentado no... Como é que foi isso? Isso. Foi um domingo à tarde, a casa fecha de 2 horas. Aí ele estava largando. Aí eu estava aqui fora e ele veio ali. Quando ele olhou lá para o raio oeste, aí ele viu um senhor sentado, olhando para ele. Ele pensava que era eu. Nisso, quando ele chegou aqui, retornou aqui, olhou para mim e fez: "Oxê, João, não é tu que estava ali não?" Eu falei assim: "Não, estou aqui faz tempo." Ele falou assim: "Mas rapaz, eu vi ali no raio oeste ali, um senhor sentado, pensava que era tu." Aí eu disse: "Oxe, que é isso, rapaz?" Ele disse: "É sério, você já me arrepiei." Solange trabalha aqui há 33 anos e sabe de muitas histórias esquisitas aqui na Casa da Cultura. As pessoas de primeiro tinham medo de ficar à noite, né? Durante o dia não, à noite, porque escutava porta bater, porta abrir sozinha, pessoas descer. Aqui mesmo teve vigilante que ele contou que só um conseguiu ficar aqui porque ele fechou todos os raios, tudo direitinho, trancou tudo, cadeado. Quando ele ficou no hall da casa, ia 3 pessoas descendo. Ele sacou do revólver, pelo menos eu derrubo, tá? A grade tá fechada. Quando ele voltou, não tinha ninguém. E numa boa história mal assombrada, não pode faltar um cemitério, não é mesmo? Entre os milhares de túmulos daqui do cemitério de Santo Amaro, um deles se destaca. Em tons de rosa e coberto por brinquedos e bonecas, descansa a menina sem nome. Uma garotinha que foi brutalmente estuprada e assassinada. Esse caso ocorreu na década de 70 no Recife e gerou muita comoção, além de uma crença. Quem reza por ela alcança uma graça. Quem acredita pode vir aqui e fazer um pedido que vai alcançar, como eu já alcancei muito pedido dela. Verdade ou não, as lendas urbanas da Veneza brasileira fazem parte da cultura e da vida de quem mora aqui. No Rio de Janeiro, uma lenda de uma bruxa assombra um bairro da cidade. E até em prédios políticos, a cidade maravilhosa traz histórias assim. Se as milhares de pessoas que passam por esse cantinho no centro do Rio soubessem que por aqui viveu, ou quem sabe ainda vive, uma bruxa, muita gente ia mudar de calçada ou desviar do caminho. Mas a nossa equipe de reportagem resolveu enfrentar o medo para desvendar os mistérios que cercam as estruturas centenárias que compõem o rio. O Arco do Teles dá acesso a essa pequena rua
que tem construções muito antigas. Eu falo de uma delas de 1790. Essa área já foi considerada muito nobre, tanto que a Carmen Miranda, quando se mudou aqui para o Brasil, veio para cá. Hoje, além de ser um local histórico, é considerado por muita gente mal assombrado. Juliana, a gente passa aqui pelo Arco do Teles, muita gente passa e não sabe que esconde uma história maravilhosa. Quem é que viveu aqui no Arco do Teles? A Bárbara dos Prazeres foi uma famosa bruxa que andava nessa região aqui. Ela chega no Rio de Janeiro em aproximadamente 1790, novinha, 18 anos, casada, só que ela se apaixona por um homem. E aí ela mata o marido para viver essa paixão. E como ela tinha dinheiro, ela percebeu que esse homem estava mais interessado no dinheiro dela, então ela também mata esse homem e, sem ter muita perspectiva na vida, após isso, ela passa a se prostituir aqui no Arco do Teles, que após um incêndio também em 1790 virou uma área de prostituição, de moradores de rua, era um local muito perigoso aqui no Rio Antigo. Era exatamente aqui, no meio do Arco do Teles, que a Bárbara dos Prazeres se prostituía. Ela ganhou esse nome por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que também ficava no local e que teve que ser retirada por causa dela. Afinal, ela fazia programas com os clientes em plena luz do dia. Um escândalo. Bárbara também se envolveu com magia negra e diz a lenda que ela se banhava com o sangue de crianças. Quando ela ficou mais velha, ela buscou um ritual para tentar ficar mais jovem. Ela encontra essa saída que seria sacrificar as crianças e se banhar nesse sangue. E ela passa então a fazer uma longa histórica carreira de sequestro a crianças e morte. Então, durante um longo período no Rio de Janeiro, as crianças apareciam largadas em locais na cidade, degoladas, e as pessoas começavam a ficar perturbadas com isso. Gente que ainda ouve a risada dela, que a Bárbara continua viva? É, porque em 1830 ela sumiu da sociedade, ninguém sabia onde ela foi parar. Encontraram um corpo boiando na Baía de Guanabara, mas ninguém sabia precisar se ela era ou não, porque as feições estavam completamente deterioradas. Então, muitas pessoas que convivem aqui no Arco, de madrugada, dizem que costumam ouvir, de vez em quando, as risadas dela. Os mistérios da cidade envolvem até um fantasma em um castelo. O Castelinho do Flamengo é de 1916 e destoa da paisagem urbana. Quem passa por aqui nem imagina que o local guarda verdadeiras histórias de terror. Já foi até chamado de Castelinho das Bruxas. A lenda é de que um fantasma de 100 anos assombra o local. Tereza, esse lugar é mal assombrado? Eu acho que sim. Ouvem-se barulhos à noite, passos, alguns barulhos meio estranhos, e eu já vi uma moça atrás de um colega meu de trabalho e foi muito rápido. Eu olhei para ela, eu olhei para ele e vi a moça atrás e sumiu muito, muito rápido. Qual é o fantasma que tem aqui, Tereza? É uma menina que viu os pais serem atropelados por um bonde em frente na época que passava bonde, em frente ao Castelinho. Depois da morte dos pais, a Maria de Lourdes ficou com um tutor. E essa pessoa teria roubado os bens e trancado a garota aqui nessa torre. Na época, não havia esses vidros. A Maria de Lourdes não aguentou tantos maus tratos e acabou se jogando da torre lá embaixo. Tem gente aqui que não fica por causa do fantasma? Já teve um guarda municipal que não ficou porque sentiu que ela estava... O pescoço dele estava apertando, ele saiu correndo daqui e nunca mais voltou. Isso foi uma noite. Eu não estava aqui ainda, mas aconteceu. Os outros guardas todos falaram que foi verdade. Estava numa festa aqui, foi na varanda e ouvi chamarem Tereza. Eu olhei e não tinha ninguém que eu conhecia. Tereza. Mas você trabalha aqui numa boa, não tem medo? Eu não tenho medo de fantasma. Tenho medo de gente viva. Fantasma não faz mal para ninguém. Não, mas uma menina, né, que sofreu, coitadinha. Não faz mal, não. Ela é boazinha. Eu sempre digo. E quando some alguma coisa, na administração, nós dizemos que a culpa é da Maria de Lourdes. Quando as coisas acontecem, eu falei, Maria de Lourdes está aprontando. Eu acho que ela é mais uma fantasma brincalhona. A
A Maria de Lourdes visita à noite? Então. À noite. Então, se eu quisesse ver ela, tinha que ser à noite? Tinha que ser à noite. Ela só apareceu para mim de manhã, mas acho que porque a gente trabalha aqui já está íntima. Todos dizem que é à noite, os barulhos, as coisas. O castelo hoje é palco de muitas atividades culturais, exposições, peças de teatro, muitas oportunidades para fantasminha se comunicar com o mundo dos vivos. Eu estava fazendo a maquiagem, eu uso geralmente 2 espelhos, tem um espelho grande e aquele espelho redondo menor assim. Eu estava vindo e numa dessas que eu estava colocando, né, a base, as coisas, eu percebi uma coisa como se fosse de uma pessoa pequena. Sabe? Um vulto, não sei, de uma criança de uns 12 ou 11 anos, não sei. Não ouvi nenhum barulho, gemido, nada disso. Há gente que diga que já ouviu. Ficou com medo, arrepiou? Não, eu fiquei meio apreensivo, vamos dizer assim, mas medo, não. Então você acha que é possível mesmo o espírito dela estar aqui rondando? Eu acho que é possível. Quem tem uma mediunidade mais aguçada, de repente, pode ter um contato mais aproximado, talvez, do que o que eu tive. Mais uma parada. E o pior ainda está por vir. Eu estou no arquivo da Câmara de Niterói, um dos locais considerados pelos funcionários mais mal assombrados. E foi aqui que o Rubinho teve uma experiência sobrenatural numa sexta-feira 13. O piso se soltou do chão e bateu no teto. Rubinho, qual é que foi a sua reação? Bom, fiquei bastante preocupado na hora, assim, o piso começou a estalar, batia no alto e começou a correr para o lado, correr para o outro lado, e eu fiquei muito assustado. Era numa sexta-feira 13, depois das 6 horas. Eu fiquei quase 5 minutos nessa situação e depois normalizou. Fez o que para passar o medo? Fiquei em oração, né? Fiquei em oração e me afastei daqui, fui para o canto. E depois de 5 minutos, quando eu vi que estava tudo terminado, eu saí do local e fui comunicar aos meus superiores o acontecido. Segundo o engenheiro, ele falou que foi um deslocamento de terreno. Eu estava escrevendo aqui, vendo um processo aqui na frente, aí chegou uma pessoa de fora, né? Chegou uma pessoa de fora para pegar um documento. Aí já passava das 5, eu estava com outra menina aqui pegando os documentos. Ela olhou para lá e falou, vem cá, aqui são quantos aqui? Eu falei, não, tem eu e tem a menina, só te aguardando para entregar o documento. Porque toda hora passa um para lá e um para cá naquele corredor. Aí eu falei para ela, não esquenta a cabeça não, que isso é o dia inteiro. Algum quadro aqui que tenha alguma manifestação sobrenatural? As pessoas têm um aqui que a pessoa tem mais medo, tem um aqui. Qual? É o do Francisco Portela. Fica ali, um olhar muito significativo, né? Então as pessoas têm medo dele. O que eu vi no dia, que uma repórter viu, que ela estava fazendo a filmagem, o quadro de um grande presidente que nós tivemos aqui, ele tremeu lá em cima na hora da entrevista. Ele balançou, ele soltava lá na hora, o pessoal ficou apavorado. Você já viu o fantasma aqui dentro? Olha, já vi no corredor, assim, tipo um vulto, né, que passa. Eu pensei até que era o chefe que tinha passado pro lado do banheiro, eu chamei ele, que eu tinha que falar com ele, fui chamar ele, e quando eu cheguei lá no meio, eu vi aquilo voltando. Ele disse, então já voltou, já deve ter ido no banheiro. Cheguei lá atrás, nem ele estava e nem tinha mais nada. Eu vi aquele vulto. Ficou assustada? Assim, como se... Eu não, porque aquele negócio, eu respeito. Eu costumo dizer que eu não tenho medo dos mortos, eu tenho medo dos vivos. Porque os mortos, se estiver aqui por aqui rodando, ele está querendo alguma coisa, assim, uma luz, uma oração, dependendo de como a pessoa queira fazer, entendeu? Mas que esse ambiente aqui é pesado, é bem pesado. Já sentiu arrepio aqui? Já, várias vezes. E às vezes eu fico naquele cantinho ali, tem um lado ali que fica o negócio dos arquivos, negócio de ficha, fichário. Aí eu estava arrumando, eu rastei o banquinho para me subir, para poder, porque o arquivo ficava mais alto, poder eu ajeitar melhor. Desci do banco e empurrei o banco para o lado. Aí daqui a pouco eu escutei o banco arrastar, mas o banco não andou, só escutei o barulho do banco. E o banco no mesmo lugar? E o banco no mesmo lugar. Opa! Eu disse, epa,
Não vem implicar comigo, não. Eu estou trabalhando, eu ainda mexo com ele. Ele disse, olha, eu tenho respeito, medo não tem, não. Me dá sabedoria. Você acha que aqui essa Câmara de Niterói é mal assombrada? É mal assombrada. Eu tenho certeza, a maioria aqui teve experiência disso. Será que eu vou ver alguma coisa? Bom, aí eu não sei, né? Se vocês quiserem aparecer para você, que apareça. Teve um fato assim que marcou muito, foi no velório do ex-presidente da Câmara, Armando Barcelos, que durante a madrugada, assim, ao entrar no banheiro, quando a gente dava descarga e saía, a gente escutava uma gargalhada, assim, meio apavorante. Muita gente não gosta de vir fazer serviço aqui à noite, assim, com medo. Também quando eu trabalhei no gabinete da vereadora Celeste também, que a porta ficava de frente para a escada da parte de cima ali, também eu sentada, por algumas vezes eu via vultos assim passando aqui na porta do porão aqui embaixo. Às vezes quando eu entro pelos fundos aqui do arquivo, assim, eu sinto uma coisa meio aqui, às vezes eu fico toda arrepiada, o corpo todo. Infelizmente, nem a bruxa e nem os fantasmas apareceram durante a reportagem, mas não quer dizer que eles não existam. E agora partimos para Umirim, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de Fortaleza, no sertão cearense. Lá fica uma misteriosa pirâmide, mas de acordo com quem toma conta dela, foi escolhida por seres celestiais. Para chegar na pirâmide, a gente tem que sair da cidade e pega essa estrada de terra aqui. Mostra aí, Pelanco, olha só. Estamos finalmente diante da Pirâmide do Sertão do Ceará. 19 metros de altura, essa construção feita em Umirim, nessa área rural. E aqui já nos recebe o Fernando, que é membro da Ordem dos Guardiões dos Faraós. Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. O Fernando vai acompanhar a nossa visita aqui e vai explicar para você. Eu quero que você preste muita atenção nas informações e nos detalhes que você vai conhecer agora dessa pirâmide que era misteriosa, mas agora, com tudo isso que você vai ouvir aqui, vai deixar de ser. Fernando, primeiro a grande pergunta, né? Por que uma pirâmide construída aqui, nesse exato local no sertão do Ceará? Esse local está definido há 500 anos. Desde a época do descobrimento já teve gente das caravelas que veio aqui marcar essa posição. Tem a ver com duas questões principais. Uma, mudança do eixo da Terra, e a segunda, uma transferência dos comandos responsáveis pelo planeta do Himalaia, do norte, para a América do Sul. Então esse momento, que é um momento de transição planetária, ele estava definido há muito tempo, e essa pirâmide ela vem para poder usar essa energia que hoje está aqui na América do Sul para ajudar toda a humanidade. Ela não está aqui à toa, né? Tem um cálculo, né? É uma posição estratégica, é isso, né? Poderia estar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas não, ela está aqui por esses cálculos, é isso? Quando nós recebemos a orientação sobre esse trabalho, que tem 35 anos, foi dito que a pirâmide ela ficava a 100 quilômetros de Fortaleza, mas não nos disseram na época exatamente onde é que era. Mas como nós tínhamos alguns membros que eram de Sobral, toda a vida que a gente passava aqui na estrada em Umirim, o grupo sentia que tinha uma coisa diferente e que era próximo aqui. Você vai agora começar a entender um pouquinho melhor essa história e também você vai entender por que existe a Ordem dos Guardiões dos Faraós. Você já ouviu falar? Se você não ouviu falar, você vai entender agora. Fernando, OGF é a sigla. O que é a Ordem dos Guardiões dos Faraós? É uma seita, é uma religião? O que é? Eu sempre gosto de explicar que nós temos diferenças básicas com relação à religião e seita. A mais importante, a principal, é de que nós não estamos atrás de adeptos. E toda religião no mundo quer trazer mais adeptos.
Por que nós não estamos atrás de adeptos? Porque nós só temos essa pirâmide, não vamos construir em nenhum outro lugar e não precisa de muita gente para zelar por essa pirâmide. Porque aqui nós somos apenas zeladores. Quem faz o trabalho são essas entidades, são esses seres que estão no astral superior. E aí vem uma questão que muita gente já passa a se perguntar agora. Você fala em seres do astral superior. O que seriam esses seres? São espíritos? São extraterrestres? O que seriam eles? É uma curiosidade muito grande, porque nós estamos aqui na Terra no que a gente chama de energia negativa. E a energia que tem dessa pirâmide a gente chama de positiva, que é a energia própria desses planetas e desses seres evoluídos. Porque ela foi construída dentro de graus e coordenadas onde essa energia ela consegue ser canalizada. Porque para nós, todo ser humano veio das estrelas. Estamos aqui para passar um processo de aprendizagem, de evolução, para a gente voltar de onde a gente veio para realizar outras missões. E aqui é uma aprendizagem, é uma escola. A Terra foi escolhida porque ela tem uma energia que é diferente desses outros planetas. Nos outros planetas você não envelhece, você não adoece, não tem guerra, não tem inveja, não tem nada do que a gente chama das mazelas que nós sofremos aqui na Terra. Estamos agora no interior da misteriosa pirâmide do sertão do Ceará. Nós nos definimos como meninos. Se a gente for pegar toda a tecnologia humana, ela é uma tecnologia de como se fosse um carrinho de criança perto da tecnologia deles. Mas aqui, para a gente evoluir, a gente precisa estar com a cabeça no lugar. Então a gente precisa estar equilibrado, precisa estar com o mínimo de condições financeiras, precisa estar com saúde, precisa estar com paz, precisa estar com harmonia dentro do trabalho, dentro de casa. Então a gente abre esse espaço também para ajudar, porque todos nós somos necessitados. Você vê aqui, nessa parede tem um quadro. Essa é a pirâmide onde nós estamos agora, correto? Isso. Essa é a pirâmide de Umirim. E ali, exatamente na parte de cima dela, uma outra foto, são as pirâmides tão famosas do Egito. Por que elas estão aqui representadas? Isso aqui é para explicar para as pessoas que, como ordem dos guardiões dos faraós, nós somos uma continuidade do trabalho que começou lá no Egito. Essas pirâmides elas foram construídas há mais de 200 mil anos. Foi a primeira coisa que os extraterrestres fizeram quando chegaram na Terra. A pirâmide menor, ela foi construída para ajudar o ser humano com a alimentação. Porque para que a experiência desse certo, era necessário que surgissem novos alimentos que pudessem aumentar a quantidade de pessoas. A terceira pirâmide, a maior, foi construída para a tecnologia. Só que da época que elas foram construídas, há mais de 200 mil anos, para agora, houve uma mudança no eixo da Terra. É tanto que todo mundo se espanta e acha fenomenal e incrível a coerência como as pirâmides foram feitas 0 grau, 0 norte, 0 sul, leste, oeste, mas hoje elas não estão, porque houve essa mudança. Com isso, aqui tem um detalhe interessante sobre pirâmide. Se você pegar uma pirâmide dentro da sua casa de papelão, colocar um alimento dentro, fizer você mesmo, colocar um alimento dentro, colocar um alimento fora, o alimento dentro da pirâmide ele vai preservar mais. É uma característica de qualquer pirâmide, ela tem uma energia, por isso que tanta gente trabalha com pirâmide. Mas se a pirâmide for feita dentro de graus e coordenadas específicos, essa capacidade ela é potencializada de acordo com a finalidade. Essa pirâmide foi feita com a finalidade de alimento, ela foi feita dentro de graus e coordenadas. Imagine que essa é a pirâmide, foi feita para alimentação. Mas a Terra, em 200 mil anos, ela mudou. Quando ela mudou, ela saiu dos graus e coordenadas originais. Então ela não está mais funcionando. Presta atenção nessa informação. Essa daqui você vai surpreender. Olha só, o Fernando vai concluir. As pirâmides do Egito não estão mais no eixo original. Portanto, elas não estão dentro das finalidades que elas foram construídas. Tecnologia, alimentação e saúde. Já a pirâmide onde estamos dentro agora,
a pirâmide de Umirim, no Ceará, está ativa? Porque foi orientada como construir pelos mesmos arquitetos. São os faraós que nos orientaram, por isso que nós somos Ordem dos Guardiões dos Faraós. Presta atenção agora, eu disse, tem muita novidade aqui. Agora vem mais uma. Essa daqui também não havia sido revelada ainda e você vai conhecer agora. Essa figura aqui que a gente está agora diante dela. O que seria? Esse é o faraó Akhenaton. Ele é o dono dessa pirâmide, ele é que nas nossas reuniões senta no trono e ele é o responsável por essa pirâmide. O faraó Akhenaton, ele é muito cultuado por diversas orientações, doutrinas. Agora ele fez um trabalho muito curto. Ele viveu só até os 32 anos e começou a governar com 15 e fez muita mudança. Só que ele foi levado de volta para as estrelas, para outro planeta, para fazer um trabalho mais importante. E agora, nesse momento de transição planetária, ele está voltando para terminar o que ele começou. Muita gente gosta de dizer o seguinte, mas por que ele não está encarnado? Porque quando a pessoa está no astral superior, a energia dela pode ajudar milhões. E encarnado você só ajuda quem está ao seu redor. Então os seres de luz, os grandes seres que já vieram, os grandes mestres que já vieram ajudar a humanidade, eles hoje, de onde eles estão, eles conseguem nos ajudar muito mais. Nas reuniões não, aí ele vem na energia dele e senta no trono. Estamos dentro da pirâmide de Umirim, da Ordem dos Guardiões dos Faraós. Essa parede agora traz aqui algumas ilustrações. Quero também que você preste bastante atenção nisso. Você vê aqui algumas figuras que para nós parecem humanas, não é? Mas o Fernando já me disse que não pode dar muitos detalhes dessas figuras, não é isso, Fernando? São responsáveis pelo planeta, por esse trabalho, mas não são só eles, tem dezenas. Por quê? Porque nós trabalhamos com comandos. E os comandos, eles têm toda uma hierarquia. Então aqui eu vou colocar uma analogia simples. Eu sou muito ligado a uma determinada entidade, qualquer que seja. Eu peço para ela me ajudar. Para a gente, ela tem um monte de gente trabalhando para ela. Você tem que pedir para o comando. Se ela ou algum subordinado dela possa ajudar. Para tentar ficar um pouquinho claro. Pelanca, mostra aqui, por favor. Essas 4 figuras que estão aqui seriam responsáveis pelo trabalho que vocês fazem aqui nessa pirâmide, não? Uns 4 dos, porque tem mais. O Akhenaton é outro responsável. Na outra pirâmide é o Nabucodonosor. Então tem várias, e tem gente que não é desse planeta. Gabon, Sac, tem vários nomes que não são conhecidos. Mas o mais importante desse quadro é que nele a gente vê essas linhas que significam linhas de força, dimensões, onde tem vários planetas. Porque para a gente, essa experiência humana, ela é feita por 77 raças e 77 planetas diferentes. E que nós viemos de alguns desses planetas para passar por um processo de evolução e de aprendizagem aqui para a gente depois voltar para a nossa casa. Daqui a pouco mais histórias para você no Documento Verdade. Monumentos de pedra e cimento que estão alinhados no mapa mundi. Coincidência ou planejamento? O método de construção das pirâmides do Egito, por exemplo, hoje já são bem conhecidos, mas elas continuam inspirando lendas e versões que vão além da nossa imaginação. Desde que começamos a olhar para o céu, nos assombramos com a beleza e os mistérios do universo. Por isso, a astronomia é uma das ciências mais antigas, uma inspiração para os humanos há muitos e muitos séculos. Monumentos como as grandes pirâmides do Egito se alinhavam ao Sol e às estrelas. A precisão foi tanta que existe a hipótese de que os povos antigos tenham sido ensinados por visitantes alienígenas. Físicos, estudiosos e historiadores mostraram como foram feitas as pirâmides. Mais de 30 mil egípcios, escravos e homens livres, teriam colaborado com a montagem por mais de 20 anos. Um estudo feito em 2001 apontou que 2 estrelas, Megrez e Fad,
pertencentes à constelação da Ursa Maior e que são visíveis durante toda a noite no hemisfério norte, serviram de referência para a construção. Mas existem outros mistérios ao redor do globo, e um dos mais enigmáticos é a chamada Linha de São Miguel, uma linha totalmente reta que vai da Irlanda a Israel, unindo 7 mosteiros e santuários. A linha sacra simboliza o golpe de espada do arcanjo no diabo para enviá-lo ao inferno depois da batalha nos céus entre os anjos fiéis e os anjos rebeldes. A linha sacra, além disso, fica perfeitamente alinhada com o poente no dia do solstício de verão no hemisfério norte. E como se não fosse suficiente, os 3 mais importantes santuários da linha misteriosa ficam à mesma distância um do outro. O traçado da linha sacra começa na Irlanda, numa ilha deserta onde o arcanjo Miguel teria aparecido para São Patrício. Ali fica o mosteiro de Skellig Michael, traduzindo, a Rocha de Miguel. Muita gente conhece esse cenário pelo filme Star Wars, Os Últimos Jedi. Rumando para o sul, a linha passa pelo St. Michael's Mount, na Inglaterra. É uma ilha que na maré baixa se junta à terra firme. Foi ali que Miguel teria falado com um grupo de pescadores. Na França, temos o espetacular Mont Saint-Michel. Ali é um dos lugares mais visitados de todo o país e se tornou Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Há mais de 1.300 anos, o arcanjo teria aparecido ao bispo de Avranches, Saint Albert, pedindo a construção do santuário. No Vale Piemontês de Susa, perto de Turim, na Itália, temos o 4º santuário, a Sacra de San Michele, um complexo de mais de 10 séculos, formado por um mosteiro e uma igreja. Na região de Apulia, ainda na Itália, temos o 5º santuário. Foi uma caverna de acesso muito difícil que acabou se transformando no Santuário de São Miguel Arcanjo. Ele marca a primeira aparição de Miguel a São Lourenço Maiorano. O 6º local fica na ilha grega de Smi e o 7º é em Israel, o Mosteiro do Monte Carmelo, em Haifa. Muitos que cuidam dos santuários dizem que a linha entre eles é apenas uma coincidência, mas diz uma lenda que as coordenadas foram dadas pelo próprio anjo. Ainda falando em alinhamento, você conhece a Torre de Newport, nos Estados Unidos. Ninguém sabe exatamente qual é a função nem a origem da torre. Cientistas estimam a idade dela em mais de 500 anos e acreditam que ela poderia ter servido como moinho ou como observatório. Mas, curiosamente, a torre está perfeitamente alinhada com outros pontos do planeta, como a Stonehenge, na Inglaterra. A Stonehenge, construída em meados de 2500 a.C., é um dos monumentos misteriosos mais conhecidos do mundo todo. Teorias e especulações giram ao redor de sua forma circular, mas ninguém sabe o propósito original desta construção pré-histórica. Embora Stonehenge exista há pelo menos 5.000 anos, o primeiro registro histórico de que se tem notícia sobre o monumento é do século XII. E foi o clérigo Geoffrey de Monmouth que propôs uma teoria de que a criação do complexo foi de ninguém menos do que o mago Merlin, da época do rei Arthur. Há muitas outras teorias sobre o possível propósito da construção de Stonehenge, como a de que o monumento serviu como um templo druida, como uma espécie de calendário astronômico para prever eventos solares e eclipses, como local de coroação para os reis dinamarqueses e até que funcionava como um observatório para as atividades extraterrestres no céu, como se o complexo fosse um modelo do sistema solar construído por antigos visitantes alienígenas, e ainda serviria de local de pouso para discos voadores. E você, no que acredita? E o Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.